dúvidas, um capítulo das chamas para comemorar 5 anos de canal. Haruwarudo, Domodomo Hirotati, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo, onde vamos falar sobre Boku no Hero Academia e o capítulo 350, onde tivemos a resposta do porquê Toya virou Dabin, do porquê ele não voltou para a casa da família Todoroki, e a prova de que ele não foi manipulado por All For One, ele superou a manipulação de All For One. Esse capítulo é um dos melhores de Boku no Hero, porque mostra que o Endeavor fez um trauma tão grande que nem mesmo o All For One conseguiu moldar e manipular o Toya, para você ter noção. E ainda vemos uma revelação, era para o Dabin virar o sucessor do All For One caso algo acontecesse com o Shigaraki. Então esse capítulo foi completamente perfeito, mas antes da gente falar desse capítulo, você tem que dar like, porque é um vídeo sobre Boku no Hero Academia, é um vídeo muito especial sobre o capítulo 350, mas é um vídeo comemorativo, onde a gente também comemora 5 anos de canal, gente. Querendo ou não, muito obrigado por me aturarem todo esse tempo, muito obrigado a quem está chegando agora, a quem ainda vai chegar, porque eu amo criar conteúdo, eu amo criar vídeo para diversas plataformas de rede social, mas o YouTube é meu bebê, é onde eu comecei, e eu tô muito grato, porque, querendo ou não, 5 anos não é pouco, gente, são 5 anos que eu tento criar conteúdo, que eu quero viver disso, que eu almejo ter conquistas maiores, que mais pessoas também conheçam e queiram acompanhar meu trabalho. E eu tô muito feliz por quem tá chegando agora, por quem ainda vai chegar, por quem já me acompanha desde o início. Então, muito obrigado por estarem acompanhando, muito obrigado por verem praticamente quase todos os vídeos. E muito obrigado a quem está vendo Boku no Hero Academia, por conta de que o primeiro vídeo, há 5 anos atrás, no dia 7 de abril, era sobre Boku no Hero Academia. Era um vídeo sobre o primeiro episódio da terceira temporada, que era um filler, que foi onde tudo começou. E aqui estamos nós falando sobre o mangá de Boku no Hero Academia. Então, é um paralelo muito legal. Eu acho que é a melhor forma de comemorar 5 anos de canal com a obra que foi onde tudo iniciou aqui no YouTube, que foi o primeiro assunto que eu comecei a falar. Ainda era o anime de Boku no Hero, só que agora a gente tá falando do mangá num dia muito especial, que é o dia que vaza os spoilers, que já foi lançado o capítulo no Japão. Então, vamos logo falar do sumário, visão geral de tudo que rolou nesse capítulo e alguns pontos que a gente tem que ter. Então, se você puder se inscrever no canal, se for sua primeira vez aqui, se você puder compartilhar um vídeo com um amigo, com uma amiga, porque eu vou ficar muito grato, afinal é aniversário aqui do canal, meu aniversário, o nosso aniversário, então eu ficaria feliz que você fizesse parte aqui da minha tripulação e começasse a acompanhar o trabalho, como compartilhar o vídeo e dar like, comentar aí o que você achou sobre Boku no Hero, e também para dar aquela up, afinal são 5 anos, então é legal ver um pouco das pessoas que me acompanham comentarem no vídeo de hoje. Mas então, vamos logo aqui. Capítulo 350, título chama, é o capítulo que eu considero também o passado de Toya, como Toya venceu All For One, Endeavor conquistou a mente de All For One, porque praticamente o All For One não conseguiu fazer o que ele queria, que era manipular o Dabin, graças ao trauma que o Endeavor deixou. Mas, vamos lá, título é chamas. O capítulo começa com o policial gorila indo até a cela do Dr. Garaki. O velho está falando sozinho, dizendo que eles passaram muito tempo procurando por sementes para cultivar. Sementes que nutrissem o ódio em relação à sociedade e que pudessem se tornar receptáculos do All For One. Vemos uma página mostrando Dabin Shoto e em seguida corta para o flashback. Toya está queimando no Monte Sekoto, desesperado, dizendo que não quer morrer e que ainda precisa mostrar para o Endeavor do que ele é capaz. No momento em que ele está praticamente carbonizado, um homem de terno e chapéu que tudo indica ser All For One surge das chamas. Da página seguinte, Toya levanta da cama, de uma instalação misteriosa decorada com vários elementos infantis. Assim que ele desperta, várias crianças notam sua presença e ficam animadas, dizendo que o Dorminhoco finalmente acordou, depois de 3 anos. Quando ele tenta falar algo, percebe que sua voz está diferente. Provavelmente, né, ele já se tornou de um garotinho a um pré-adolescente. As crianças chamam o doutor e somos apresentados uma figura bizarra com o rosto de girassol. Eu tô curioso, porque a gente só tem um sumário aqui. Eu quero ver como é que vai ser a face desse cara quando lançar o capítulo oficial. Toya pede para que ele o deixe sair, e o doutor nega, dizendo que a partir de hoje ele viverá ali com uma nova família. Toya não consegue aceitar isso, porque ele disse muitas coisas horríveis para sua família e seu pai deve estar preocupado com ele. Nesse momento, uma voz sai do monitor e informa ao jovem que nada disso será possível, porque restaurar seu corpo foi muito difícil. As partes perdidas foram remendadas, usando como base outras pessoas. A pergunta, as pessoas estavam vivas ou estavam mortas? Porque foram partes remendadas, mas de pessoas já mortas ou pessoas foram mortas para que o Toya ganhasse essas partes? Tá aí o ponto. Você durma com essa se você não pensou nisso. As partes perdidas foram remendadas usando como base, então ele não será mais capaz de usar todo o seu poder de chamas. Eles gostariam de tê-lo recrutado no auge do seu potencial, mas acabou sendo um fracasso. Ao ouvir essas palavras, ele se lembra do que Endeavor costumava dizer e entra em desespero. O trauma que o Endeavor colocou na criança. E é muito interessante isso, pessoal,
Porque quando a gente tem um trauma, algo que aconteceu conosco, acontece que certos gatilhos são despertados através de algumas ações. Seja um gesto, seja uma palavra, uma memória. É interessante esse paralelo porque dá pra entender o pânico do Toya. A voz diz que talvez eles consigam reverter seu corpo ao estado anterior se ele ficar ali com eles por um tempo e se tornar parte da família. Toya manda ele calar a boca e diz que ele não quer que ninguém o ensine nada. Vemos o doutor no tempo presente dizendo que já era tarde demais para convencê-lo. Nenhum homem que tudo controla como o All For One conseguiu desfazer o impacto que Endeavor tinha causado na cabeça do garoto. Aí não tem como. Esse é o momento que a gente tem que dar um soco no Endeavor. Muitos vão falar, Harold, mas ele se redimiu, você mesmo falou, você reconheceu. E sim, pessoal, realmente eu reconheci que o Endeavor evoluiu, amadureceu. Porém, é aquela questão, né? O trauma que você fez fica. Esse histórico nunca vai ser apagado. Você vai viver com isso. Você pode reparar isso e a gente vai te perdoar. Mas a gente tem vontade, às vezes, de dar um pitaco quando a gente vê de volta um momento trágico que você foi o causador. Então, não tem também como perdoar tanto o Endeavor. Mas eu consigo perdoar por completo porque eu também lembro dos flashbacks anteriores, dos outros capítulos, onde o Toya já tinha mostrado um problema psicológico. Daí a gente fala, a culpa é do Endeavor. Tudo bem, a culpa realmente é do Endeavor. Eu não vou tirar esse fato. Ele é culpado. Porém, não queira colocar uma culpa somente nele, sendo que o Toya também foi culpado, porque ele acabou tendo um complexo. Ele percebeu isso, ele, digamos, começou a nutrir um ressentimento, ele queria se provar por Endeavor, e acontece que nisso faltou o apoio familiar de ambos os pais. Eles tinham que ter levado o garoto para um psicológico foi ótimo, para um psicólogo. E acontece que o maior culpado é o Endeavor, porque o Endeavor sempre treinava o garoto. Como é que o Endeavor não notou isso? O Endeavor notou o cabelo, só que daí o Toya já desconversava. O Endeavor tinha que ter mantido uma compostura, afinal o Toya era uma criança, ele não tinha também noção de tudo. Mas é interessante, porque também eu não vou tirar a culpa, o Toya também tinha o seu lado equivocado da história. Mas como ele é uma criança, a gente não pode criticar tanto, né, rapaziada? Mas, tudo bem. Só voltando aqui, a gente viu que parou aqui na parte, eu tô procurando aqui, do sumário, na cabeça do garoto. Eles estavam guardando várias crianças como substituto caso algo acontecesse com Shigaraki, e Dabin era pra ter sido um deles, mas ele queimou a instalação e fugiu de lá. O policial gorila está confuso com o fato de tudo isso ter sido um plano de All For One, mas o doutor diz que é bom tomar cuidado, porque aquele garoto sobreviveu de alguma maneira que foge do conhecimento deles, porque o corpo naquele estado não deveria durar nem mesmo um mês. É interessante. Porque então você vê que realmente o que fez o Dabin sobreviver pode ter sido a força de vontade, a força do ódio, a força de querer provar seu valor, a individualidade de fogo dele despertou um nível muito maior que o do seu pai? Possivelmente. Tá aí a dúvida, mas vamos lá. Garaki diz que ficou surpreso quando Giran trouxe o Dabin para a liga, e quando Dabin foi pegar o Nomu Haiendo e os dois ficaram a sós, ele comenta que foi o doutor quem o salvou da morte. O doutor fica feliz por ele ter percebido e pergunta como ele sobreviveu, mas Dabin o ignora e diz que, olhando pro Nomu, finalmente entendeu o que eles pretendiam fazer com ele caso tivesse concordado em ficar lá com as outras crianças e se tornar parte daquela família. Ou seja, ele provavelmente teria virado o Nomu, por conta de que a gente vê, seriam substitutos do Shigaraki. Ok, seriam substitutos. Mas quando o Shigaraki cumprisse a expectativa como foi mostrado na fase atual, as crianças continuariam sendo cultivadas como Nomu. Ou seja, o Dabin teria virado um Nomu se ele não tivesse fugido. A melhor decisão dele realmente foi ter fugido, porque por mais que ele entrasse em colaboração com o Shigaraki, com o All For One, ele não virou o Nomu, ele virou o Dabin. Ele virou a sua identidade. Se ele tivesse ficado lá, ele teria virado um substituto que seria parte de um Nomu, que possivelmente deve servir como um corpo alternativo caso seja necessário para colocar no Shigaraki, caso algo aconteça com o mesmo. Mas, vamos lá. Cadê? Eu sempre me perco quando eu saio aqui do sumário. Em seguida, o doutor diz que ele contou que conseguiu evitar a morte através de suas chamas de ódio e ressentimento. Voltamos para a luta, e Toya diz que ele voltou sim para casa. Como seu corpo estava mais fraco, ele já havia desistido de agradar o Endeavor, mas ainda tinha esperança de que o ambiente familiar tivesse mudado depois de 3 anos. Afinal, após perder o filho primogênito, o Endeavor tinha que ter tomado vergonha na cara e ter mudado suas ações, não é mesmo? Mas ao chegar em casa, ele se deparou com seu altar fúnebre e com o treinamento infernal a qual o Endeavor submetia o Shoto. Ele percebeu que era de fato um produto defeituoso e toda sua existência já foi deixada no passado.
porque ele se lembra também das palavras horríveis que o Endeavor falou pra ele. Esse que é o problema, né? A forma como falou que ele nunca conseguiria superar, se tornar, digamos que, cumprir a expectativa. Então é interessante isso aqui, porque ele viu que realmente ele era só um produto que ia ser trocado, aconteceu algo com ele, é como se o Endeavor não tivesse tido noção e só tratasse eles como produtos. Mesmo caso do Todoroki. E acontece que isso gerou um ressentimento. Então todo o amor virou uma obsessão de ódio. Pra você ver, é muito interessante. É como o Tobirama Senju de Naruto fala. O amor pode virar muito fácil uma fonte de ódio. E a gente vê isso. Basicamente, o amor que o Dabin Toya nutria virou ódio e ressentimento após realmente ver o que o Endeavor fazia, o que significava e como eram as suas ações. Então é interessante ser frisado isso. Não é também como se o Endeavor fosse santo, né, gente? A gente também tem que reconhecer esse ponto. E com isso, Dabin diz que à medida que ele superava os limites do seu corpo... Opa, peraí, pulei uma parte aqui. Dabin disse que à medida que ele superava os limites do seu corpo ia se desfigurando. Ele não queria se encontrar novamente com o Endeavor, fraco daquele jeito. Então continuou treinando suas chamas, e mesmo que sua pele se queimasse, ele não sentia dor pelas cirurgias que foram feitas nele. Só que fique ligado nesse ponto, rapaziada, aqui. Ele disse que queria se encontrar com o Endeavor, mas não quer dizer que ele queria se encontrar mais com o Endeavor para provar o seu valor, a sua existência. Porque naquele momento que ele queria se encontrar com o Endeavor já era com um novo propósito. Porque você vê que ele considera que ele foi excluído a partir do momento que ele viu o seu altar, a partir do momento que ele vê que o Shoto virou seu substituto. Então você já vê que foi aí que o Dabin começou a nutrir um novo propósito quando fosse encontrar o Endeavor. Por isso ele treinava, não era mais para provar o valor, e sim para querer humilhar o Endeavor. É interessante isso. Quanto mais ele via Endeavor na TV, mais seu ódio aumentava, e mais ele se inspirava em suas técnicas para se aprimorar. Vemos que o ódio foi o gatilho da força dele. Vemos o flashback dele rezando no altar da casa do Todoroki e diz que naquele momento Toya morreu, em seu lugar nasceu Dabin. O doutor diz que o fogo é uma fonte de energia que dá a vida às coisas e permite o funcionamento de muitas outras. Porém, as chamas de Dabin existem apenas para trazer a morte, e isso não é compatível com o All From, que almeja viver para sempre. O que vem a seguir é uma página impressionante do Dabin derretendo a parte superior da estátua de Oromaito, enquanto Garaki diz que essas são as chamas mortais e obsessivas que fugiram do alcance do Rei dos Demônios. Os irmãos Todoroki se preparam para usar o Flash Fire Fist ao mesmo tempo. Dabin diz que vai destruir tudo que é importante para Endeavor, e essa será a prova de que ele está vivo. Mas Shoto fala que ele não vai deixar seu irmão idiota fazer o que bem quiser, concluindo o capítulo, gerando expectativa para o próximo. Sem dúvidas, foi um ótimo capítulo, na minha opinião, foi um dos melhores de Boku no Hero Academia nas últimas semanas. É um capítulo que eu esperava, por conta que era o capítulo que foca em Dabin vs Todoroki. Então era um capítulo que eu já aguardava com muito ânimo. E eu vou ser honesto com vocês, pessoal. É um capítulo que cumpriu todas as expectativas colocadas. A gente teve finalmente o passado do Dabin Toya. Finalmente vemos o motivo do seu propósito, suas intenções, todo o ressentimento, complexo de inferioridade, até a raiva e o gatilho despertado no momento que ele quer humilhar Endeavor. Então foi muito bom tudo que foi apresentado. A grande questão, pessoal, que tem que ficar centrado aqui, é a questão do Dabin, porque possivelmente devo estar colocando uma das imagens que foi vazada. E acontece que você vê o estado do corpo dele. Ele aprimorou suas técnicas, porém ele acha que o corpo dele vai aguentar chamas, mas já foi informado quando ele era criança que não alcançaria as chamas do mesmo nível. Ele aprimorou suas técnicas, mas não quer dizer que ele vai conseguir conter também, que o corpo dele vai aguentar tudo que ele for colocado. Então eu acredito, gente, eu vou ser honesto com vocês, que o Dabin vai morrer. Isso é algo óbvio? É algo óbvio, mas é algo que eu não pensava, e por isso que eu tô falando com vocês, por conta de que eu comecei a ver, teve uns comentáriozinhos na internet, Twitter da vida, e eu realmente pensei, e se o Dabin realmente morrer? Por conta de que veja a forma, a imagem dele, o semblante, eu não acho que ele vai aguentar, porque se ele for derrotado pelo Todoroki, do que vai adiantar, pessoal? Pensa comigo, ele vai ficar preso pra sempre, não vai ter clima familiar, não adianta, ele mesmo disse, o Toya se foi, agora é Dabin. Para você ter noção, ele não cedeu à manipulação do All For On, que é o cara mais manipulador de Boku no Hero, que influencia e controla as pessoas. Se ele não cedeu a isso, você vê que não adianta ele ficar preso, não vai ser climinha familiar que vai fazer com que Dabin volte. Melhor dizendo, Toya, ele é o Dabin, ele sacrificou. O Toya morreu naquele momento em que ele fez a sua oração para o seu antigo eu e virou o Dabin. Então, se nem o All From conseguiu controlar esse moleque, você acha que vai ser a família Todoroki toda arrependida? Me desculpa, mas a única forma do Toya realmente se libertar, ser salvo, vai ser através da derrota com ele morrendo. E não vai ser o Todoroki que vai morrer. Ou melhor dizendo, não vai ser o Todoroki que vai matar ele. O Todoroki vai conter o Dabin, ele vai realmente cumprir a expectativa
de conseguir derrotar. E se o Todoroki não derrotar o Dabin, é interessante, porque o Dabin derrota o Todoroki, mas a partir do momento que o Dabin derrota o Todoroki, ele vai começar a sentir a sobrecarga de tudo que ele fez no corpo dele, e daí ele não vai aguentar e vai acabar morrendo. Eu acho que vai acontecer isso. Quer saber por quê? Porque se o Todoroki derrota, o complexo de inferioridade ainda vai continuar no Dabin. O Dabin vai pensar, caraca, eu realmente perdi, o produto perfeito realmente me venceu. Eu acho que o Correio não vai querer colocar isso. Seria muito cruel, por exemplo, o cara ficar preso até ser morto depois e ficar com isso pra sempre. Então o que eu acho que vai acontecer é o Todoroki lutar nivelado, porém no instante final ele vai ser derrotado. E se ele for derrotado, vai ser o momento daí que o Dabin vai acabar destruído, porque ele cumpriu o propósito que era derrotar o Shoto. Porém, graças aos companheiros do Shoto, o Shoto não vai ser morto. Porém, vai ser nesse instante. O Dabin não vai mais conseguir controlar o corpo dele, e daí vai ser os últimos momentos finais dele. É interessante porque daí nesse momento a gente vai ver o pensamento dele, o que ele vai falar com o Todoroki, que era seu irmão, e daí a gente vai ver realmente se tinha ainda um resquício do Toya agora se despedindo do seu irmão mais novo. Então, eu acredito que vai ser interessante isso, pessoal, porque seria uma ótima forma, seria uma forma muito cruel, triste, mas seria uma morte de impacto. Porque eu não vejo sentido nele continuar vivo e preso. Uma forma de libertar ele, digamos que desse fardo, desses traumas, vai ser através da morte, do sacrifício dele. E ele vai derrotar o seu irmão, o produto perfeito que foi cultivado pelo Endeavor, ao modo que ele derrotou, mas foi ao custo da sua vida. Então, eu acredito que a melhor forma de salvar o Dabin é através da morte. Tudo bem, pode ser algo muito esperado, mas é uma forma de salvar ele, gente. A gente tem que visar isso. Mas, ainda assim, isso é uma possibilidade, e a possibilidade que eu tô acreditando. A gente vai ter que esperar realmente para ter certeza, porque o Todoroki tá com seus companheiros e o Correio às vezes gosta de meter um clichê. Mas se for para seguir de um jeito criativo, inovador, de um jeito satisfatório, eu acredito que seria dessa forma. Mas vamos ter que esperar realmente para ter noção do que vai acontecer. A gente não sabe também qual seria o sentimento do Todoroki e o que ele vai guardar como experiência caso isso aconteça. Ainda assim, surge aquela dúvida. Haru Senpai, o que podemos esperar para o próximo capítulo de Boku no Hero Academia? Para o próximo capítulo de Boku no Hero Academia, eu acredito que devemos esperar a conclusão, possivelmente, dessa batalha. A gente vai ver os parceiros do Todoroki ajudando na colaboração da luta, enquanto o Todoroki vai mostrar o seu golpe mais forte, aprimorado, para lutar nivelado com o Dabin. Depois disso, acredito que a gente vai ter ainda mais alguns diálogos, uma troca de conversa, com possivelmente o Dabin note que o seu corpo já não está alcançando o nível que ele desejava, vai continuar sobrecarregando, indo até o limite, e vai ser nesse momento que o Todoroki pode fazer uma emboscada com seus companheiros e conter o mesmo. Mas daí veremos surpresa envolvendo o Dabin. Então, você tá ligado que o próximo capítulo vai ser muito bom, e para ter certeza do que vai rolar, a gente tem que esperar o próximo capítulo ser lançado. Então você já sabe, lançando o próximo capítulo, a gente vem aqui conversar. Muito obrigado por ter visto esse vídeo até agora. A gente se vê no próximo vídeo de Boku no Hero Academia. Mata, né?